Aleluia. Meus queridos irmãos, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Vamos mais uma vez meditar na palavra do Senhor. Como eu já até avisei aqui para a irmã Fernanda, a partir de agora, no terceiro sábado do mês, é que eu vou estar aqui com vocês. O irmão Robson vai passar a ser no quarto sábado, tá bom? Nós fizemos esta troca, o irmão Robson estava precisando de um tempo lá. No sábado, no terceiro domingo do mês tem a Santa Ceia lá, e pela manhã geralmente ele não pode participar no primeiro domingo do mês. Aí ele me propôs, eu falei, não, para mim está tranquilo, que os primeiros domingos eu vou lá, ceio, e aí ele participa da Santa Ceia lá hoje. Por isso que nós fizemos essa troca, tá bom? Mas vamos orar, irmãos, mais um pouquinho, né? Falar com Deus, vamos ficar de pé mais um pouco, e falar com o Senhor em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te adoramos, bendizemos o teu santo nome. E estamos aqui mais uma vez na presença do Senhor para louvar e adorar o Senhor e também, ó Deus, aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Neste momento, apresento a minha vida em tuas mãos, a vida da tua igreja em tuas mãos, a vida de todos aqueles que estão assistindo agora pela live, ou também aqueles que futuramente vão assistir essa pregação, essa palavra. Que o Senhor abençoe, Pai, a vida de todos nós. Abençoe a minha vida para que eu possa, Pai, ser usado como instrumento do Senhor nessa noite, para levar essa palavra a todos aqueles que precisam ouvir. Em nome de Jesus, nós oramos assim, já entregamos nossas vidas em Tuas mãos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, né? Uma boa noite aos nossos irmãos aí que estão na live, que Deus possa abençoar a família de cada um, em nome de Jesus. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias aí, em João, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 4, tá? Nós vamos ler a partir do versículo 39. João, capítulo 4, versículo 39 a seguir. Santo, santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém, irmãos? Que palavra poderosa, né? Sabemos que esse verdadeiramente é o Salvador do mundo. Meus queridos irmãos, eu trouxe um título para essa mensagem dessa noite, que é o seguinte: anuncie bem para obter resultado. O anúncio, a propaganda, todos sabem que é quando a gente está querendo vender algo, dispor de algo, passar a mensagem de alguma coisa, então a gente faz um anúncio, uma propaganda, para que aquele objetivo seja alcançado. Uma vez eu li um texto de alguém que ia vender um sítio. Diz que ele foi descrevendo tudo o que tinha no sítio, mas diz que o sítio era maravilhoso. E ele foi descrevendo e foi falando até dos pássaros que tinha e tal. Quando ele terminou o texto, ele falou: não vou vender esse sítio, ele é bom demais para eu poder estar passando para outro, né? Então, assim, ele fez um anúncio tão bem feito, ele descreveu tão bem aquele bem que ele tinha, que ele possuía, que Deus o tinha abençoado, que no final ele falou: não, tem tudo isso aqui, eu não vou vender não, vou ficar por aqui mesmo, né? Então, sabemos que nós temos hoje a mídia social, há muito tempo a gente tem a TV, tem o rádio. Irmãos, um comercial bem feito, seja no rádio falado, seja falado e também transmitido a imagem, que é no caso da televisão, ou mesmo na internet, o YouTube. Irmãos, vocês sabem que às vezes a gente compra produto que às vezes até nem presta, mas o comercial é tão perfeito, tão bom,
Porque você olha para aquilo e fala, não tem lógica, né? A pessoa comendo alguma coisa gostosa, fala, vou pedir um negócio desse que eu quero comer isso também, né? E aí, nós somos levados a experimentar algo, a comprar algo, a adquirir, e muitas das vezes até a gente adquire coisa que de repente nem presta, mas o comercial foi muito bom. Por outro lado, nós temos algumas propagandas, irmão, de coisas muito boas, mas o vídeo é pobre, a câmera não presta, a pessoa que está falando não tem uma linguagem expressiva, não sabe falar direito, não anuncia, não fala das características do produto, daquele bem, do serviço que ela está fazendo a propaganda, e de repente é um negócio maravilhoso, mas ninguém compra, ninguém quer experimentar desse jeito. Eu me lembro de uma pregação, e eu conhecia o pastor, eu sabia que ele era um homem de Deus, e até hoje ele está vivo, uma bênção, maravilha. Estávamos numa conferência missionária e de repente trouxeram uns CDs, uns DVDs dele. Eu falei, não, esse aí eu quero comprar. Assim. Eu sempre comprei, gostei de ajudar e tal, e também gostei das mensagens. E eu comprei um DVD desse pastor. Irmão, mas eu vou te falar bem a verdade. Quando eu coloquei no aparelho, que a imagem veio, pensa num negócio ruim. A mensagem era maravilhosa. Mas, irmãos, para ficar vendo, eu preferi ficar ouvindo. E o áudio também era ruim, mas assim, para ficar ouvindo ainda dá. Mas se você fosse ver a imagem, você não via direito, tudo tremido, aquele negócio. Irmão, imagina, pregação de 1 hora e a pessoa vendo aquele negócio horroroso. Irmãos, a gente precisa prestar atenção do que a gente está falando, de como a gente anuncia um produto. Talvez você queira vender um produto aí na internet, alguma coisa. Faça um anúncio bem feito, elabore a coisa legal, fala de todas as características, apresenta fotos boas, nítidas, que as pessoas possam ver, para que você tenha resultado do anúncio que você vai fazer. Tá? É até uma dica para vocês, para mim também, porque muitas das vezes eu perdi venda, perdi um serviço, porque o meu anúncio não falava do que realmente eu tinha que fazer, que eu fazia para as pessoas, o serviço que eu prestava. Tá? Então isso é muito importante. E saindo dessa parte natural aqui, que é a propaganda, propagar alguma coisa, falar, anunciar, apresentar para que alguém compre, se sirva daquilo que você está passando a informação, nós vamos entrar no texto aqui, irmãos, porque aqui nós temos um bem tão precioso. Vocês veem aqui que a última palavra que nós lemos aqui, foram aquele pessoal dizendo, ele verdadeiramente é o Salvador do mundo. Nós estamos aqui hoje como ministros do Evangelho, gente abençoada por Deus, escolhidos por Deus. Então nós hoje fazemos parte da família de Deus. A minha experiência com Deus, ela é riquíssima. Diante de tudo, agora há pouco o irmão Samuel estava pedindo para orar e dizendo, apesar dos problemas que a gente vive, que irmãos, cada dia serão piores os problemas. Então a gente está orando aí pela paz mundial, de repente agora já tem mais um país em guerra. E se outros países entrarem, nós podemos de repente ter uma terceira guerra mundial, tá? Já pode ser o fim de tudo, de repente pode ser. Pelas bombas que tem, o poder bélico que esses países têm de destruir até o planeta, e nós sabemos que um dia isso aqui vai ser tudo realmente destruído. Deus diz que isso aqui vai ser entesourado para o fogo, e Deus vai fazer aparecer um novo céu e uma nova terra, aonde nós vamos habitar para sempre com o Senhor. Amém, irmãos? Mas o que acontece aqui? Tem vezes que nós evangélicos, nós cristãos, a gente tem um bem precioso na mão. O Senhor Jesus, as últimas palavras dele antes de ser assunto aos céus ali no Evangelho de Mateus, foi dizendo para nós, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto ide, anunciai o Evangelho, ensinando-os a guardar as coisas que eu vos tenho ensinado. E eis que estou batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O próprio Deus está dizendo para nós, não é pedindo, é dando uma ordem, ide, vá, pregue, anuncie, que eu tenho todo o poder nos céus e na terra, e eu salvo vocês.
E aqui nessa terra, eu já estou com vocês, eu estou indo, mas o Espírito Santo vai vir para habitar dentro de vocês, como foi a promessa lá no Antigo Testamento, e vocês estarão amparados por mim. Vocês serão amparados aqui e eternamente estarão comigo na glória. Irmãos, isso não é pouca coisa não. Isso é muito. Isso é muito bom. E aqui a gente vai caminhar aqui por esses versículos, né? 4 versículos apenas que a gente leu aqui, mas isso é rico de informação. Porque em primeiro lugar aqui, irmãos, no versículo 39, a gente lê, né, que muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Irmãos, eu imagino essa mulher samaritana, porque nós sabemos que essa mulher não era, como diz o pessoal hoje, boa bisca, né? Então era uma mulher que realmente, ela não tinha assim, moral para com as pessoas daquela época ali. Era uma mulher que, pelo que ela mesma relata para Jesus, ela estava na sexta vida conjugal com o homem, não tinha sido casada com nenhum até aquele momento. Naquele momento era a sexta pessoa que ela estava convivendo com ela. Era uma pessoa meio que excluída da sociedade, uma pessoa que realmente era rejeitada. Mas Jesus se apresenta para aquela mulher, oferece para ela uma água. Primeiro ele pede, ela replica. Você pode ver que há uma discussão ali. Tipo assim, olha, você é judeu, eu sou samaritana. E a gente não se dá bem. Agora, por que você está me pedindo? Não deveria, ela se assustou com aquilo. E aí foi aonde Jesus falou da maravilha que é a água da vida, que se ela tomasse, nunca mais ela teria sede. Então, Jesus anunciou para ela, com autoridade, que ela captou na hora. Falou, peraí, então me dá de beber dessa água. Ela discutiu, ela interrogou Jesus, aquela coisa e tal, e Jesus foi explicando para ela. Chegou no momento que ela falou, eu sei que o Messias vai vir, né? Jesus, imagina, né? Isso é demais. Jesus chegou e falou, sou eu sou o Messias, eu que falo contigo. Irmãos, aqui nessa noite, Jesus está aqui no nosso meio. Sabe? Isso aqui, irmãos, é precioso demais, é valioso demais. Eu não posso anunciar essa palavra, esse Jesus, de qualquer jeito na vida. Eu tenho que mostrar com a minha própria vida para as pessoas que eu fui abençoado, eu sou abençoado por Cristo, que eu vivi experiência com esse Deus e que Ele me resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu tenho que dizer isso com autoridade. Não é a minha autoridade, porque eu não tenho isso. Mas Jesus em mim, o Espírito Santo de Deus em mim, me dá autoridade e poder para poder expressar dessa forma. E aqueles que ouvirem a palavra do Senhor, acreditar. Essa mulher, ela deve ter chegado no meio daquele povo ali, que eram ali conhecidos dela e tal. Eu imagino, talvez até gritando, mas ela falou com tanta ênfase, porque apesar de ser uma mulher que ninguém dava nada por ela, eles acreditaram, porque o anúncio dela foi bem feito. E olha de que ela falou. Conheci alguém que falou tudo sobre o meu passado, tudo que eu tenho feito. E aquele povo sabia quem era ela. Então, quer dizer, se ela está falando desse jeito, essa pessoa deve saber alguma coisa fora do comum, né? Quem será esse? Aí, irmãos, é a hora que a propaganda faz o efeito, é a hora que o anúncio bem feito surte o efeito realmente que leva as pessoas a irem até Cristo. E aí a gente percebe que, em segundo lugar aqui, né, em primeiro lugar ela fez aqui um anúncio maravilhoso, porque ela tinha conhecimento, que é a primeira coisa, é o conhecimento do que você está falando, de quem você está falando, que serviço que você vai prestar, o que você vai fazer, de quem,
como que é isso? Aí, aqui, irmãos, ela está falando exatamente do Deus Todo-Poderoso, do Messias. Quando ela indagou Jesus, perguntou aquele monte de coisa, e Jesus foi e fez tudo aquilo, mostrou para ela exatamente quem ele era, inclusive ele era o próprio Salvador do mundo, e aí então ela saiu, depois de aprender, depois de tirar suas dúvidas, depois de conferir tudo, e ser tocada, porque outra coisa é aceitar. Ela aceitou a água da vida que Jesus deu para ela. A partir do momento que a palavra de Deus chega até você e te confronta, fala para você, ó, você não é nada, você é um pecador, você é uma pessoa destinada ao inferno, só que eu estou te salvando. É isso que Deus fala para nós, porque todo ser humano é isso, irmão, não tem aonde, todos pecaram. Não tem como um ser humano dizer, não, eu sou um cara que desde quando eu nasci nunca pequei. Se fosse assim, não precisava realmente de Jesus ter morrido por nós, porque alguns iam ser salvos por eles mesmos. Só que ninguém. E essa mulher recebeu então, depois de indagar, depois de buscar informação, Jesus deu para ela o conhecimento. Ela aceitou. E a partir desse momento ela foi transformada. Aí, irmãos, é aonde você ganha força, você vai. E aonde você chega e fala com autoridade. Quando ela falou, todos acreditaram, né? Muitos, na verdade, não são todos que acreditam não, tá, irmão? Você pode falar, você pode fazer uma propaganda maravilhosa de um produto e tal, e quando chega aqui no caso do Evangelho, a própria propaganda do Evangelho você pode fazer. Muitos creem, mas nem todos creem. Alguns até blasfemam, alguns não querem nem saber, sabe? Mas esses aqui foram. Então, primeira coisa aqui que a gente pode entender no versículo 39, é o conhecimento do que está anunciando. Foi o que essa mulher teve. Ela conheceu o Messias. E ela realmente foi anunciar algo que ela tinha pleno conhecimento. E maravilhada com tudo que ela tinha vivido ali. Mas em segundo lugar, nós podemos ver aqui agora, irmãos, no versículo 40, que o anúncio bem feito vai levar os ouvintes a experimentar aquilo que foi anunciado. Porque o versículo 40 vai dizer para nós exatamente isso, olha só. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. Ele ficou ali 2 dias. Irmãos, quando os samaritanos, levados por esse anúncio maravilhoso que essa mulher fez, saíram e foram buscar. Quem é esse que essa mulher está falando? Ela falou com tanta ênfase, eu vou lá experimentar. Eu quero conhecer esse Jesus que ela disse que é o Messias e tal. E aí, irmãos, a gente já percebe na hora que chegaram e a coisa era boa realmente. Porque eles foram, experimentaram e olha o que eles pediram para Jesus. Fica conosco. Fica conosco. Irmãos, desde o dia que eu encontrei Jesus, que Jesus tocou no meu coração, que eu senti a presença de Deus, que eu olhei para mim e falei, agora eu fui transformado. Eu disse isso para Jesus, fica comigo. Eu não quis nunca mais, irmãos, sair da presença de Cristo. Pensa num cara falho, pecador, sou eu, tá? Porque por mais que você tenha Deus na sua vida, a gente é pecador nessa terra, e a gente falha, a gente erra muito. Qualquer vida de qualquer um de vocês aqui, se for dar uma pesquisadinha, vai encontrar um monte, uma lista de coisas erradas que vocês fazem, e vão apresentar para vocês. Só que, já foi lido aqui nessa noite, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Amém, irmãos? Esse povo aqui, tendo recebido essa informação, esse anúncio maravilhoso, com essa ênfase que essa mulher fez, apesar dela não valer nada na boca do povo, mas do jeito que ela pregou, na autoridade que ela falou de Jesus, eles foram experimentar. E quando chegaram lá, a resposta está aqui. Fica conosco. E diz que Jesus ficou com eles por 2 dias, falando para eles. A mulher samaritana, Jesus só falou por um pouquinho de tempo, mas com eles, Jesus ficou 2 dias naquele lugar, pregando para eles, dizendo, sabe, irmãos,
a gente tem que entender que esse evangelho do reino, ele tem que ser pregado. Isso aqui não é questão, se eu quiser, não. Nós já fomos, tipo assim, Jesus já nos convocou, a gente está no exército de Cristo. Nós estamos à frente da batalha, a gente tem que ir. Não é questão de, né, se eu quiser, não. A prioridade nossa, irmãos, todo cristão, é pregar o evangelho. Nós sabemos que a gente tem que trabalhar, a gente tem que se alimentar, tudo isso, esses deveres todos que a gente faz aí, tudo isso é preciso e Deus sabe muito bem disso. Só que também Deus diz que se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas. E a coisa é certa, irmãos. Se verdadeiramente nós priorizarmos o reino de Deus, Deus nos dá tudo. Isso é tão fácil de entender para quem crê verdadeiramente em Deus, porque aquela mulher relata lá, quando a gente está lendo a história toda, diz que imediatamente ela deixou o cântaro, ela deixou o que estava fazendo, e ela partiu para ir anunciar. Então tem vezes que a gente larga o serviço nosso, a gente larga nesses dias de frio a caminha quente lá, que já poderíamos estar até deitados, né, dando aquele cochilo, mas nós estamos aqui, e vocês estão atentos, ouvindo a palavra de Deus, ela está sendo anunciada, e vocês estão aprendendo nessa noite, nós estamos aprendendo juntos aqui, os irmãos que estão na live também, que às vezes está até na sua casinha aí, tranquilo, quentinho, né? Que você tem que anunciar bem, quando você tem o conhecimento daquilo que você está anunciando, você larga tudo o que está fazendo e fala, não, achei um bem precioso. Eu vou dizer para o mundo que Jesus salva verdadeiramente. E esses homens foram levados, esses samaritanos aí, foram levados até Jesus, eles foram, não é que foram levados, eles mesmos foram até Jesus, e chegando ali, quando conheceu a Cristo, disse, fica conosco, Senhor. E Jesus ficou com eles 2 dias, ensinando, abençoando a vida deles, e certamente muita gente ali foi transformada. Mas, irmãos, a gente vai dando sequência no texto aqui, a gente vai vendo tanta coisa boa, né? Porque a partir do momento que a pessoa recebe um anúncio de algo, uma propaganda de algo, você vai, experimenta e aquilo é bom. Eu, por exemplo, faço uma propaganda de um produto, eu vou no supermercado, e aí quando eu experimento, eu falo, não, aqui é verdadeiro. O que eu quero? Quero levar para casa, quero ter aquilo. Sabe, se é um alimento, eu quero comer daquele alimento sempre. Se é um produto, um bem, material, qualquer coisa, eu vejo, não, esse produto é bom. Sabe, eu quero ter aquilo comigo. Irmãos, é igualzinho no reino de Deus também, irmãos. O anúncio bem feito, a pessoa vai até Jesus. Irmãos, quando ela chega, que ela vê isso, que é aquilo que eu te falei. Quando eu encontrei a Cristo, quando você encontrou a Cristo, irmão, como é que a gente vai deixar Jesus? Sabe? Eu lembro daquela vez que Jesus estava pregando, as palavras estavam um pouco fortes, e o povo foi sumindo. Todo mundo conhece a história. E aí ficaram lá os discípulos, né? E Jesus falou para eles, ei, vocês também vão embora? Pode ir. Aí Pedro libera a palavra. Para onde que a gente vai? Se só tu tens a vida eterna. Não tem como ir para outro lado, irmão. Depois que a gente conhece a Cristo, depois que o Espírito Santo de Deus habita em nós, não há mais para onde ir. Até porque não precisamos ir para lugar nenhum mais. Agora, irmãos, é trilhar até o fim, honrar a Deus com a nossa vida nessa terra. Inclusive, eu já deixo um recado. Cristão não pode ser infeliz nessa terra. Nós não podemos andar reclamando por aí, murmurando. Entrando na lábia das pessoas, não sei o que o país está ruim, aquela coisa e tal. Quando chega reclamando para mim, eu já digo, olha, ora, porque vai melhorar. Mas não tem jeito, é tantos anos. Falei, mas se a mão de Deus foi estendida para esse país nosso, isso pode mudar? Não pode. Mas aquele cara, não tem quem combata ele. Irmãos, quem pode contra o braço forte do Senhor? Se Deus agir, vai cair, irmão. Mas aquele outro parece tão fraco. Deus levanta, irmãos. Tira lá do monturo e coloca junto com os príncipes. O fraquinho, Deus dá força, restaura o vigor. É assim que
a fé em Deus. Os exemplos na terra, tudo, né? Agora com esse negócio do urânio aí, com esse negócio lá de Irã, essas bombas atômicas, esse negócio, fala-se muito disso. Aí fica falando dessas coisas preciosas e falando do poder que isso tem, né? É nitrogênio, essas coisas todas, explosão, não sei o quê. E o homem está sempre descobrindo. E cada dia que passa, aí descobre grafeno, descobre isso, descobre aquilo, não sei o quê e tal. E vão pintar muito mais coisas aí que a gente nem imagina de tanta coisa maravilhosa que Deus fez. Mas tudo isso, irmão, está sob o poder de Deus. É Ele que comanda, é Ele que libera para que os cientistas descubram as coisas na hora certa. Ele sabe quando que isso tem que ser empregado nisso, naquilo outro, irmão. É assim que funciona. E aí, eles experimentaram do anúncio que a mulher anunciou para eles. Foram lá, encontraram a Cristo. E quando viram que era bom, a gente quer o Senhor. É melhor que o Senhor fique conosco aqui, porque é bom demais. Irmão. E Jesus ficou com ele 2 dias. Só que Jesus fez uma promessa, né, irmãos, que estaria conosco pelos séculos dos séculos. Então, assim como esteve com os samaritanos naquela época, Ele está comigo e com vocês aqui nessa noite, em todas as igrejas cristãs espalhadas pelo mundo inteiro. E isso é poder demais, irmãos, sabe? Então, anuncie essa palavra bem anunciada, porque o resultado será maravilhoso, sabe? E aí, irmãos, a gente vê aí que o anúncio bem feito, né, leva as pessoas a ter experiência com aquilo que foi anunciado. No caso aqui, nós estamos vendo, foi anunciado Jesus, e eles foram anunciar, tiveram a experiência com Cristo e pediu que Cristo ficasse com eles. Mas em terceiro lugar, e já finalizando aqui, irmãos, nós temos aqui o seguinte: anunciar o Evangelho de Jesus Cristo não será em vão, tá? Teremos recompensa aqui na terra e na eternidade também. Mas eu quero ler aqui os versículos 41 e 42 para a gente finalizar, só para a gente terminar aqui, para vocês entenderem um negócio muito interessante. 41, irmãos, João 4, 41, diz assim: muitos outros creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher, ou para a mulher: já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Irmãos, eu lembro de Jó, depois que ele passou por aquela magrela toda que ele teve, aquele homem, eu vou te falar, viu? O rapaz ficou ruim, mas muito ruim, porque Deus tirou tudo, deixou, né, ser tirado tudo da vida dele, até a saúde. E ele entrou naquele bate-papo com Deus, perguntando para lá e para cá, e tentando se explicar e tal. E era um homem íntegro, um homem justo realmente, que Deus mesmo falou isso de Jó. Mas quando chegou num ponto, Deus começou a falar com Jó, e vocês sabem de tantas perguntas que Deus fez, que Jó não conseguiu nem abrir a boca para responder nada, né? Porque realmente Deus é demais. E aí, quando chega lá no finalzinho do livro de Jó, a gente percebe Jó falando a mesma coisa que eles falaram aqui. Eu ouvia, porque falavam, só que agora o diálogo é direto. Agora eu já conheço o Senhor mesmo. Esse povo aqui, é isso aí, irmão, que é a essência do Evangelho. Eu falo hoje, alguém ouve, só que essa pessoa viu que eu anunciei bem e falou: não, Geraldo, eu confio na palavra que o Geraldo falou, eu conheço ele há muito tempo, é uma pessoa que, né, eu tenho confiança. Então eu vou experimentar, eu vou dar uma lida lá na Bíblia, eu vou ver. Tá? Tem alguns amigos meus que eu estou fazendo esse trabalho com eles. E aí, de vez em quando, eu falo para eles: mas tem que ler, viu? Tem que estudar. Porque se você ficar só no que eu estou te falando, fica meio que superficial. Só que se você estudar, se você entrar na palavra de Deus e buscar mesmo, e ter a experiência com Deus, aí, meu irmão, é outro papo. E é o que eles falaram aqui. Olha, agora depois que a gente ouviu ele falar, depois que ele ficou conosco aqui 2 dias,
e a gente teve a experiência com Cristo, agora já não é mais pelo que você falou para nós, não. É verdade a sua propaganda. O seu anúncio foi muito preciso, muito verdadeiro. E agora nós temos certeza que Ele é o Salvador do mundo. Irmãos, imagina isso daí para frente, porque uma mulher anunciou bem o Evangelho. As pessoas experimentaram de Jesus e agora já declaram um negócio desse, porque a mulher só falou para ele, falou tudo do meu passado. Mas agora eles estão dizendo, não, esse aí realmente é o Messias, é o Salvador do mundo. Daí para frente, irmãos, é só anúncio, cada vez mais e mais. Certamente todos eles, com muita ênfase, falando desse Jesus maravilhoso, e muita gente crendo, porque aqui diz que muitos outros já creram, já não era só eles mais, outras pessoas que estavam junto, foram levados por aquele anúncio, também encontraram com Cristo. E aí, irmãos, era bom demais para todo mundo. E todos ali ficaram maravilhados. É salvação, irmão. Eles mesmos declararam. Se alguém declara que encontrou o Salvador do mundo, é óbvio, encontrou o Salvador da vida dele, irmão. Ninguém tem poder para dizer isso, se não for um filho de Deus, tá? E olha para você ver da onde que veio. Justamente ali no meio dos samaritanos. Aquela mulher que não valia nada aos olhos, às línguas do povo ali. Mas ela teve um encontro com Cristo, falou com autoridade para as pessoas tiveram a mesma experiência com ela, e aqui hoje estamos nós, resultado dessa pregação do Evangelho, desse anúncio bem feito, dos pastores abençoados, que estudam dia e noite a palavra de Deus para nos trazer palavras abençoadas, como o nosso pastor Marcelo, pastor Rui, né? Outros homens de Deus abençoados aí, não só da igreja presbiteriana, mas de tantas outras que a gente sabe, que são pessoas dedicadas ao Evangelho. Só que essa bênção, irmãos, é para todo ser humano. Exatamente, nesse caso aqui, naquela época era só os judeus que tinham esse contato com esse Deus eterno. A mulher ficou até espantada. Como é que você é judeu, fala comigo que sou samaritano, ainda me pede água para beber? E aí Jesus falou, a diferença é essa. E contou tudo para ela, falou que tem que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, que inclusive na quinta-feira, certamente vocês vão ter essa aula aqui, uma bênção a aula de hoje lá na igreja, e vocês devem ter ela na quinta-feira aqui. E aí, irmãos, vamos falar exatamente sobre isso. Mas aqui é o resultado do anúncio bem feito, de algo maravilhoso, que é o caso aqui, o Salvador do mundo, e fica aqui para nós essa lição. Se for bem falada a palavra de Deus, com autoridade, primeiro você tem que ter o conhecimento, que é o que a mulher samaritana teve, o diálogo com Cristo. Esse diálogo hoje é aqui, ó. Sempre foi e é. A Bíblia Sagrada é conversando aqui com Deus, lendo, estudando, é que a gente encontra esses trechos maravilhosos que dá uma pregação, sabe? Dá um estudo bíblico. Tá tudo em 4 versículos. Eu já preguei em 1 versículo, sabe? É desse jeito, irmão. Só que aí Deus vai revelando para a gente, mostrando, olha, não anuncie a minha palavra de qualquer jeito, não. Você vai fazer um vídeo anunciando alguma coisa da palavra de Deus, usa a melhor câmera que tem. Vai gravar alguma coisa, usa o melhor microfone que tem, o melhor sistema de captação de áudio que tem, para você falar com nitidez. Vai falar da palavra de Deus, desenrola esse negócio, você fala com autoridade. Você vai pregar para um pessoal, estuda a palavra, meu filho. Porque senão você vai chegar lá, vai ficar perdido, vai querer ficar repetindo o que está. Não. Entenda isso, que isso entre na sua mente. Você vai louvar a Deus, louve ao Deus com autoridade no Espírito Santo de Deus. Louve quando você estiver louvando. Medite, vocês que são levitas da casa do Senhor. Medite na palavra que está sendo dita. Sabe? Aprenda a letra. As primeiras vezes a gente lê, mas depois aprenda de cor. Mas na hora que você estiver adorando a Deus, pensa em cada palavra que você está fazendo, que você está dizendo, que você está louvando. E você vai ver o quanto Deus vai te usar, para que haja autoridade na palavra que você libera para as pessoas. Tudo isso é anunciar o Evangelho. E o que nós estamos anunciando, irmãos,
é o bem maior. É o nosso bem maior. Pode nos faltar tudo na vida, mas Jesus não pode faltar. Ele é o Salvador do mundo. Quando você tem Jesus na vida, você tem o próprio Deus. Porque Jesus, homem, ele já esteve aqui, já foi, cumpriu tudo que precisava cumprir. Agora, o Jesus Deus, ele está sentado à direita do Deus Pai. Ele intercede por nós. E ele disse quando ele foi embora: eu não vou deixar vocês órfãos. O Espírito Consolador vai habitar dentro de vocês. É por isso que nós estamos aqui e temos autoridade em Cristo Jesus. E não adianta diabo vir falar que vai matar e que vai nos tirar desse caminho. E não adianta homem, não adianta ninguém fazer rebelião contra nós. Irmãos, o crente dorme tranquilo. O crente entra na guerra tranquilo. O crente sabe que se ele morrer, é a hora mais nobre da vida dele. É a hora que ele passa disso aqui, que é o mundo perdido. Todos nós protegemos a vida. Uma gripe que vem, você já toma um remédio, você não quer ficar mal. E ninguém quer morrer, porque nós temos esse espírito de querer viver. Mas nós temos a consciência plena, que se a gente passar daqui, estamos passando para melhor. Amém, queridos? Como é que vence um povo desse? Se o morrer é lucro, como é que vence? Entenderam isso, irmão? Então é isso. A propaganda tem que ser bem feita. O anunciar, a propagação do evangelho tem que ser bem feita. Você tem que ter experiência com Deus. Contar da sua experiência, para que as pessoas vão também experimentar. E quando experimentarem, aí vão dizer: fica conosco, Jesus. Nós não queremos que o Senhor vá embora, não. E eles vão dizer também: eu não preciso nem anunciar mais, não, né? Agora a gente já não vai crer em Jesus Cristo, porque você está falando, não. Agora eu tenho contato direto com Ele. Irmão, o véu foi rasgado de cima a baixo. Nós agora entramos no Santo dos Santos. A gente fala direto com Deus. E o próprio Deus veio habitar dentro de mim, dentro de você. Nós somos o povo mais abençoado da terra. O povo mais rico do mundo somos nós. Tudo que nós precisamos, Deus nos dá. Tá? Saúde, tudo. E quando vier qualquer coisa que está contra aquilo que você quer, lembra disso. Deus sabe melhor do que você precisa do que o que você mesmo está querendo da vida. Amém, queridos? Acha que eu fiz um anúncio bem feito aqui, irmão? Amém. Eu tenho que anunciar, bem anunciado esse nome. Afinal, é o Salvador do mundo, como diz aqui. Mas, concluindo, irmãos, eu quero dizer aqui umas palavrinhas para vocês. Aprenda com Cristo, viva conforme Ele ensinou e anuncie a Cristo Jesus, irmãos, assim com muita autoridade. Eu vou lembrar de novo do que foi dito lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, os últimos versículos, que é a partir do versículo 18, né? Que diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí, irmãos, ele diz: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não tem como, irmãos, a gente ficar sem pregar uma palavra dessa. É ordem de Cristo, é ordem desse Deus que nós dissemos que nós somos dele, que ele é nosso Pai. Anuncie dessa forma, anuncie desse jeito. As pessoas vão chegar para você, geralmente derrubadas, acabadas, porque o mundo está massacrando a todos nós, irmãos, até os cristãos. A gente olha para tudo isso, tem dia que me dá embrulho de estômago do que eu ouço falar nas reportagens, na internet, sabe? Todo dia tem um negócio absurdo. Hoje minha esposa estava me mostrando, não sei se vocês viram, mas uma criança de 2 anos, né, matando a mãe com a arma. O pai estava no sofá, a mãe num outro lugar lá sentada, a arma em cima de uma criança de 2 anos, pega, irmão, mas porque viu em algum lugar alguém apontando arma, que ela deve ter até as arminhas de brinquedo dele, tudo, e fica brincando. Aí pega a arma verdadeira, o pai não vê, a mãe não vê, porque se alguém visse, tomava da mão dele na hora. Mas olha o vacilo.
aponta direto para a cabeça da mãe, mata a mãe, sabe? Aí parece que tudo isso só vem para dizer o seguinte: olha, o diabo dizendo, estou agindo, sabe? E vai ser assim cada vez pior. A própria palavra diz que vai de mal a pior mesmo. Só que, irmãos, no meio disso, triunfa esse povo, que recebeu um anúncio bem feito de alguém um dia, foi, experimentou a Cristo e diz essas palavras aqui: Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Ele me salva, Ele salva você. E não adianta vir com coisa ruim para o meu lado, não. Está repreendido em nome de Jesus. Amém? É isso aí que nós temos que dizer. E de coração, sabe? Isso não é só de palavra. Sangue de Jesus tem poder, aquela coisa. Não, a gente não é falar por falar. É falar com autoridade, repreenda mesmo. Pô, esse mal aí, eu não vou pegar isso, colocar no meu coração, ficar depressivo aqui e morrer com isso por causa desse tipo de coisa, não. Eu tenho um Deus que diz que está comigo todos os dias até o fim dos tempos, tudo. É assim, irmãos, tá? Anuncie bem essa palavra, aprenda com Cristo, viva conforme Ele ensinou, tá? E anuncie a Cristo Jesus. Porque se você tiver experiência, você vai falar do que você conhece. Agora, sem experiência com Cristo, você vai ficar falando, vai ficar repetindo o que o povo está falando aí. E hoje, uma lábia forte aí te dizendo um negócio, beleza, você pega aqui e sai falando para o povo aí na rua. Amanhã já tem alguma coisa que confronta aquele chaveco que falou no seu ouvido. Aí você fala, não, esse aqui é mais dele. Mas você não estudou a Bíblia para saber quem é que está falando certo, quem é que está falando errado. E o próprio Espírito Santo de Deus não está falando com você. Aí você não tem autoridade. Você vira um papagaio por aí, né? Coitado dos papagaios, os bichos até bom. Mas sai falando um monte de besteira, porque achou interessante, porque alguém falou. Irmãos, não é alguém falou. É o que Jesus falou para você. Aprenda com Cristo. Tenha experiência com Ele, sabe? E Jesus, ele faz isso na nossa vida. Tem hora que a gente coloca a gente em umas provas tão violentas, que aí quando Ele nos tira dela, Ele mostra, fui eu que te tirei. E a gente sabe muito bem que foi. Foi Deus que nos conduziu e nos tirou. Tá? Se eu fosse contar os meus testemunhos de vida aqui, eu ficava a noite toda contando para vocês. Mas, irmãos, diante de tão grande bênção que nós aprendemos aqui hoje, que o anúncio do Evangelho, se você faz um anúncio de um produto seu aqui na terra, e tem que fazer ele bem para você vender, para você comercializar, para que as pessoas vão experimentar e depois querer o produto. Irmãos, o Evangelho, você está anunciando o Salvador do mundo. Diante disso, como viveremos? Faça um anúncio bem feito, né? Então, primeira coisa que foi o que a mulher samaritana fez, irmão, foi aprender. Confrontar. Ela confrontou Jesus ali e falou, mas isso aqui, eu sou samaritano, você é judeu, papapá, os samaritanos adoram em tal lugar, os judeus em tal lugar, papapá, e depois falou, não, eu sei que vai vir um Messias, e Jesus revela para ela, eu sou o Messias. Estou aqui na sua frente. Aí ela entendeu. Aí quando você começa a ler Bíblia, então como é que a gente vai viver? A gente vai viver estudando, irmão. Estudando as Escrituras, para que você conheça esse Cristo cada vez mais e mais. E você terá autoridade para poder falar. Então, conhecendo, tá? Nós vamos viver estudando as Escrituras Sagradas, para que a gente tenha o conhecimento. É a primeira coisa que a gente vai fazer. Mas, em segundo lugar, como nós vamos viver, irmãos? Experimentando a vontade de Deus. Vocês devem lembrar daquele versículo que está lá em Romanos 12, 2, né? Que a gente tem que viver de uma forma correta com Deus, cultuar a Deus, né? De verdade, em espírito e tal. E que nós temos que experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmão, se eu não experimento, eu não sei do que. Se eu não experimento um produto, uma comida, eu não sei se ela é gostosa ou se é ruim. Mas se eu experimentar, eu vou dizer para alguém com autoridade. E a pessoa, por mais que ela não tenha um paladar igual ao meu, mas ela vai experimentar, ela vai ver que tem lógica, por mais que talvez ela nem goste. Mas tipo assim, não, o que ele falou é verdade. Então aí você vai anunciar com verdade, com autoridade, você vai olhar nos olhos e vai dizer, esse negócio é assim. Então, se você estudar as Escrituras e experimentar a vontade de Deus, você vai ver que ela é perfeita, boa e agradável. Amém? Aí você vai conseguir fazer o quê? Como viveremos? A irmã já citou ali.
anunciando tudo isso de bom que você aprendeu. Você teve um encontro com Cristo, você falou com Ele, Ele te explicou como é que a coisa é, você foi, experimentou, você viveu a sua vida cristã de acordo com a vontade de Deus, aí você entrou nos vales, você subiu no monte, e você olhou para tudo isso e viu, o mais importante para mim é Deus, não são riquezas dessa terra, estou lá no alto, saúde, não, porque eu sei que eu posso cair de lá, eu sempre digo isso, inclusive quando a gente está alto demais, cuidado, porque o tombo, quando é muito alto, pode ser que se quebra todo. Então, irmão, nem lá no monte, aonde você está exaltado, todo mundo está te vendo, você deva esquecer de Deus. E se estiver no fundo do abismo, aonde ninguém pode te tirar de lá, saiba que tem um Deus que te tira de lá também. Então, irmãos, em tudo que nós fizermos, anuncie esse evangelho, mas anuncie com autoridade, com certeza do que você está falando, tenha as experiências com Deus. Deus vai te levar no vale, Deus vai te levar no monte, Deus vai te deixar na calmaria, mas de vez em quando vai ter que estar no meio da guerra, meu querido. Mas em todas essas situações, Deus é conosco. Aí, meu irmão, você vai anunciar com autoridade, e as pessoas vão experimentar quem é Jesus. E depois de experimentar, elas vão dizer, fica conosco, Senhor. Amém, queridos? São essas as palavras que eu tenho nessa noite, que o Senhor me deu. E eu agradeço a Deus por ter me abençoado com essa mensagem. E eu sei que realmente isso procede de Deus. E eu fico maravilhado quando Deus me usa para isso, que é pregar a palavra, semear a boa semente. O coração é a terra. E quando essa semente cai num coração bom, numa terra boa, vai germinar, vai nascer, vai dar fruto, 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1, e vai crescer, e está crescendo. E o povo de Deus é grandioso na face da terra. Nós somos os mais ricos, porque somos filhos do dono do mundo. Amém, queridos? Vamos orar. Vamos orar. Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, estou aqui, ó Deus, quedado aos teus pés, reconhecendo, Pai, a tua grandeza, o teu poder. Nessa noite, ó Deus, o Senhor falou aos nossos corações de uma forma muito maravilhosa, e eu te agradeço, Deus, por nos alertar, inclusive, de que nós não podemos pregar a palavra do Senhor de qualquer jeito. Nós estamos falando do Salvador do mundo. Nós estamos falando daquele que tira as pessoas da depressão, aqueles que dá esperança às pessoas que estão em meio a grandes tribulações, enfrentando dificuldades. Meu Deus, quantas coisas ruins existem nesse mundo de hoje, os vícios, as drogas, os problemas familiares, Deus, é tanta coisa que se nós ficarmos olhando para esse gigante que nos assola, Deus, nós não vamos ter força para anunciar o Evangelho. Mas o Senhor já disse nessa noite que se nós tivermos um encontro verdadeiro com Cristo, experiência com Ele, nós vamos ter autoridade para podermos ir e anunciar a palavra do Senhor, não de qualquer jeito, mas com autoridade no Teu Espírito Santo. Que o Senhor continue, Pai, me dando esse poder para que eu possa pregar a Tua palavra. Que o Senhor dê esse poder, Senhor, a cada um dos nossos irmãos que aqui estão, aqueles que estão assistindo agora, através da live, aqueles que vão assistir futuramente. Senhor, coloca essa mentalidade na vida de cada um de nós cristãos, Pai, que nós não podemos anunciar o Evangelho do Senhor de qualquer forma, que a gente tenha experiência com o Senhor, que a gente viva de acordo com a palavra do Senhor, e que provando do Senhor e sabendo que o Senhor é bom, nós possamos anunciar essa palavra a todos aqueles que a gente alcançar nessa terra, em nome de Jesus. Meu Deus, abençoa essa igreja, abençoa nossos irmãos que aqui estão, aqueles que não puderam vir hoje, que o Senhor continue abençoando, Pai, as nossas crianças, Pai, que hoje também não puderam vir, porque os seus pais não as trouxeram. Que o Senhor abençoe essas famílias em nome de Jesus, abençoe a irmã Jeane, que está aí na incumbência de ensinar, Senhor, a palavra de Deus
aos filhos dessa igreja, Pai, em nome de Jesus, as nossas crianças, que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus. E nos dê uma semana abençoada, que todas as programações dessa igreja nessa semana seja abençoada pelo Senhor em nome de Jesus. Abençoe esse bairro, abençoe, meu Deus, essa cidade. Em nome de Jesus, ó Pai, nós pedimos e clamamos ao Senhor. E mais uma vez oramos pelo Brasil, pela paz no nosso país, pela paz mundial. Oramos por Israel e pelos demais países que estão em guerra. Meu Deus, que o Senhor alcance os nossos irmãos em Cristo espalhados por todo o mundo. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, Pai, e com todos aqueles que são nossos irmãos em Cristo espalhados por toda a terra, agora e para sempre, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, aleluia. Deus abençoe a todos.